Meu nome é Débora Regina, sou do MAD 3A, estou fazendo o trabalho com a Amanda e a Elaine. O nosso tema é a cobrança expressiva sobre a rotina das mulheres. E o artigo que escolhemos é A Mulher e a Tripla Jornada de Trabalho, a arte de ser um beija-flor. Escolhemos esse tema porque nos identificamos com ele. Somos mulheres casadas, com filho, trabalhamos fora e estudamos. Nós vivemos essa rotina todos os dias, por isso a escolha do tema. Este estudo que fizemos sobre a cobrança expressiva na rotina da mulher foi tirado de um artigo em que 5 mulheres que têm a tripla jornada de trabalho com profissional, familiar, educacional foram entrevistadas. E o resultado foi que, mesmo elas tendo que trabalhar fora, se qualificar para o mercado de trabalho e cuidar do lar e filhos, elas continuam tendo uma presença expressiva no mercado de trabalho e cuidam disso com muita criatividade. O mundo globalizado e competitivo, que começou a partir do final do século passado, abriu espaço para a maior participação da mulher no mercado de trabalho. Elas entraram no mercado não só para complementar a renda familiar, mas também pelas mudanças nos padrões comportamentais trazidos pelo controle da natalidade por meio da pílula anticoncepcional, assim alterando o perfil das famílias brasileiras. Isso pode ser constatado pela redução de número de filhos e pelo aumento quantitativo de famílias chefiadas por mulheres. Na década de 1970, o aumento da presença da mulher no mercado de trabalho ocorreu por causa do movimento feminista, mas ainda há discriminação sobre as mulheres, que faz com que os processos de promoção sejam mais lentos e o desemprego feminino maior que o masculino, e desníveis salariais em relação aos homens ocupando o mesmo cargo. A situação das mulheres agrava-se na atualidade, tendo que se qualificar para o mercado de trabalho, exigindo delas o cumprimento de 3 jornadas como conciliação nas atividades profissionais, familiares e educacionais. Olá, meu nome é Amanda Gabriel, faço parte do MAD 3A. Vou dar continuidade ao trabalho apresentado pela Débora no início, a cobrança expressiva sobre a rotina das mulheres, a mulher e a tripla jornada de trabalho, a arte de ser beija-flor. Em 2000, a sociedade brasileira passou por profundas transformações demográficas, socioeconômicas e culturais. Em lares onde a mulher é a responsável por sua família, cresceu de 18% em 1991 para 24,9% em 2000. Com as mulheres voltada para o mercado de trabalho, a taxa fecundativa das mulheres caiu de 5 a 8 filhos na década de 1970 para 2 a 3 filhos nos anos de 2000. Acredito que até os dias de hoje esse número continue caindo, pois muitas das mulheres optam para não ter filhos e, quando têm, somente um, ou, se não têm, optam para o bicho de estimação. Mesmo com todas essas mudanças, as mulheres conquistando seu espaço, se tornando independentes e empoderadas, elas sofrem com as estruturas psicológicas, com sentimentos de culpa por estar no mercado de trabalho e não poder estar 100% com sua família, se dedicando ao seu lar. E, por outro lado, o sentimento de culpa de fracasso por só se dedicar ao lar e não estar atuando no mercado de trabalho. Dejoux, um psicanalista francês, relata a sensação de prazer no trabalho que o indivíduo vai encontrando com seus desejos psicológicos e fisiológicos, favorecendo um equilíbrio mental. Caso uma mulher passe por algum tipo de dificuldades em seu trabalho, familiar ou educacional, facilmente, se ela tiver prazer naquilo, ela encontrará uma melhor forma de resolver aquele problema. Porém, quando o desprazer e a insatisfação estão presentes no trabalho,
ou na família, ou na área educacional, gera uma fonte de tensão e bloqueio, ativando três mecanismos intrapsíquicos que são repreensão, uma ação para não perder o controle, onde a pessoa faz o possível para se controlar, para até mesmo não perder sua posição e postura. Regressão, medo de avançar para o sucesso, insegurança, incerteza, sonha com algo, mas tem medo de ir para frente. E a sublimação, adaptação às normas de meio ambiente para se tornar sublime ou até mesmo tentar se adaptar com algo. No artigo, temos o prazer de resumir a entrevista com 5 mulheres, baseada em histórias reais, onde elas têm de 42 a 55 anos, com um filho ou mais, relatando sobre os seus trabalhos, atividades no lar, mestrado e conciliação na jornada de trabalho. Para manter a sua identidade em preservação, vamos adaptá-las como M1, 2 e assim sucessivamente. Primeira entrevistada, M1. Trabalha há mais de 30 anos e ela começou nova não por necessidade financeira, mas porque gostaria de se sentir produtiva. M1 está vendo o tempo se passar e se preocupa em não se sentir mais produtiva, pois ela já está prestes a se aposentar. Ela sente tanto prazer no que faz que deixa claro em sua entrevista que ama a organização em que trabalha como se fosse seu próprio negócio. Abre aspas, acabei adotando um lugar, fecha aspas. M2. Vem de uma família de classe baixa, então, por necessidade, teve que trabalhar muito nova. Ela tinha um sonho de estudar e sabia que trabalhando ela conseguiria conquistar esse sonho. Com muita dificuldade e com a tripla jornada, não desistiu dos seus sonhos. Pelo contrário, teve também o privilégio de acompanhar de perto a evolução de seu pai, um catador de papel para ministro da Agricultura. M2 sente orgulho de ver a evolução da família, saindo de uma situação difícil para o crescimento, tanto pessoal como profissional e educacional. M3. Já orientada pelo pai desde nova para não esperar por homem nenhum para ser sustentada, foi atrás do seu primeiro emprego aos 18 anos e hoje, aos 34 anos, se sente satisfeita por ainda estar estudando e agregando conhecimento e experiências profissionais. M4 começou a trabalhar com 15 anos, por sua vontade própria, pois já sabia a área que queria atuar, psicologia e pedagogia. Fez mestrado para preencher sua vida com algo significativo. Passou por uma depressão devido a uma demissão. Mesmo assim, não desistiu. E ela ainda incentiva. Faça tudo com prazer e amor, porque as coisas se tornam mais agradáveis. M5. Teve uma criação que ressaltava o trabalho como a única fonte de alcançar qualquer mérito. Aos 16 anos, saiu da sua cidade do interior para a cidade grande para estudar, acreditando que cursando o seu curso superior lhe daria melhor condições. No início, teve que se submeter a trabalhar para terceiros, mesmo já formada. Recebendo pouco, foi trabalhando em clínicas. Foi trabalhando, conquistando seu espaço aos poucos, mesmo assim ganhando pouco. Passar do tempo, conseguiu conquistar a sua própria clínica, seus próprios clientes e hoje está com seu próprio negócio. Ela se sente vitoriosa por essa trajetória. A importância que o trabalho tem para essas mulheres entrevistadas é a realização e reconhecimento pelo que elas fazem, mesmo com medo de não serem reconhecidas profissionalmente. O sexo feminino resolveu entrar no mercado de trabalho como a salvação de dependência própria. As mulheres estão se empoderando, deixando de lado os seus medos e insegurança, não se importando com o julgamento alheio, sabendo que as condições entre elas e homens será sempre desigual, mas elas vêm conquistando seu espaço cada vez mais amplo em diversos ramos de atividades no mercado, chegando a ocupar posições privilegiadas como as de gerência. A divisão desigual do trabalho doméstico entre os sexos
Para a mulher é um grande desafio, em função de seu papel na esfera privada, continuar sendo referência emocional e responsável de acompanhar os filhos e o funcionamento do seu lar. Boa noite, meu nome é Elaine e eu vou dar continuidade à explicação da Amanda. Foi possível perceber um alinhamento entre os discursos das entrevistas, a atribuição da maioria das responsabilidades do lar, a respeito das possíveis rupturas em relação ao modelo tradicional, que coloca o homem como responsável pela esfera pública e a mulher pelo espaço privado. A representação da mulher como base do lar é tão forte que se sobrepõe à queixa em relação ao acúmulo de tarefas. Um grande facilitador na conciliação de sua tripla jornada de trabalho foi o apoio do marido, tanto na divisão das atividades de casa como em termos emocionais. As representações sociais posicionam a mulher como o ser menos capaz, o sexo frágil, que precisa o tempo todo de um protetor considerado naturalmente superior. A reformulação da estrutura familiar continua recaindo sobre as mulheres, pois mesmo assumindo funções técnicas no mercado de trabalho, elas ainda se sentem responsáveis pelas funções do lar e muitas resistem à ideia de delegação das tarefas domésticas, que dificulta novas formas de relação e as faz definir ações do companheiro como de apoio e não de compartilhamento. O ideal de independência feminina é o exercício de papéis ligados ao lar e à família. O discurso das mulheres relativo à conciliação da vida pessoal e profissional revela que elas não dão conta dos aspectos simbólicos, se sentem intimamente gratificadas por estarem trabalhando e estudando, se sentem livres por poderem realizar suas escolhas e satisfeitas por verem o resultado de seu trabalho. Para conciliarem novos papéis com a exigência do tradicional modelo familiar, elas adotam um mecanismo de busca, um apoio com as empregadas domésticas, que acabam passando a ser uma pessoa amiga ou até mesmo um membro da família, confirmando que a emancipação dessas mulheres está atrelada à questão da posição. Em questão da culpa, por não exercerem o papel tradicionalmente atribuído às mulheres, apareceu de formas diferentes. Uma delas revelou não se sentir culpada pela ausência decorrente da atual jornada tripla de trabalho, pois suas filhas já são independentes. Já uma outra relatou o próprio sentimento de culpa. Tentou explicar racionalmente a inevitabilidade dessa situação. Por sua vez, a terceira confessa ter o sentimento de culpa vivenciado no passado, que foi amenizado pelo balanço que faz da condição de sua família hoje. É possível perceber a utilização do mecanismo de defesa através das explicações, no qual aliviam seus sentimentos de culpa. Essa sensação se revelou de forma mais explícita, considerando a falta com a sua família e se julga responsável pelo prejuízo causado à dinâmica familiar. A opção pela realização do mestrado decorreu da necessidade profissional, em função da posição alcançada na carreira, com vista à atualização profissional, permitindo-lhes a sobrevivência no mercado de trabalho, garantindo a empregabilidade, que é um ponto comum e que tem importância do curso como ampliação de sua visão e de suas alternativas de trabalho. Algumas das entrevistadas relataram que uma das formas que encontraram para conciliar as atividades da tripla jornada de trabalho foi a abdicação do seu tempo livre, preenchendo com os estudos, ainda que a sobrecarga tenha sido confirmada nessa pesquisa, não foi observada uma relação entre o acúmulo de trabalho e o adoecimento físico e psíquico. Além da abdicação do lazer, as mulheres fizeram um ajuste prático que facilitara sua rotina e o apoio da família, que também ajudaram.
sua saúde física e a natural energia como facilitadores pessoais que as ajudam a manter o ritmo de trabalho. A relação do trabalho com o prazer ou sofrimento não é predeterminada. O trabalho favorece o equilíbrio mental e a saúde do corpo, podendo até contribuir para que o organismo desenvolva maior resistência à fadiga e às doenças. No caso em que a organização do trabalho é favorável e as tarefas estão de acordo com as necessidades do trabalhador, assim o trabalho é exercido com prazer, pois vai ao encontro dos desejos psicológicos e das necessidades fisiológicas, permitindo uma melhor adaptação. A alusão ao beija-flor é um dos importantes achados dessa pesquisa, pois tem a capacidade de sintetizar os resultados. Eles são aves de pequeno porte que se alimentam do néctar das flores, em sua primeira influência importante no equilíbrio biológico da natureza. Se relaciona à sua função de agentes polinizadores. Sua presença na natureza também está relacionada ao trabalho e à reprodução. O ideal desta pesquisa é a constante superação de serem bem-sucedidas no espaço produtivo, mas de continuar sendo útil no plano familiar, no qual podem dar vazão aos seus afetos. Também analisa como as mulheres lidam com as pressões das conciliações das responsabilidades decorrentes de sua tripla jornada de trabalho. Quanto às atividades do mestrado, a maioria das mulheres tiveram que abdicar do tempo de lazer para se dedicarem aos estudos. É importante ressaltar que essa pesquisa revelou a necessidade de aprofundamento da questão do significado do trabalho para as mulheres e como elas têm sentido em relação às suas conquistas. Mas é inegável que ela ainda é vítima de preconceitos e de desvantagens em relação ao homem. Quero agradecer a todos. Esse foi o nosso trabalho e muito obrigada.